Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Um silêncio pesado pairava na sala de execuções. Cada tic-tac do relógio soava como uma oração suspensa no ar. Na cadeira elétrica, Elias Brown, um homem negro na casa dos 40 anos, encarava o teto frio da penitenciária estadual. Condenado por um assassinato que jurou não ter cometido, ele havia perdido a esperança de que alguém acreditasse nele. Apenas seu olhar ainda ardia com uma fé frágil, a fé que ele depositava em Deus. O chefe dos guardas, um homem branco de semblante severo chamado Frank Doyle, deu um passo à frente, lendo as palavras do ritual com uma voz mecânica. Elias Brown, você foi considerado culpado pelo assassinato de Margaret Hill. Tem alguma última palavra? Elias fechou os olhos. Sua voz tremia. Deus sabe que sou inocente. E ele não vai permitir que eu saia assim. Um risinho discreto pôde ser ouvido entre as testemunhas atrás do vidro. Frank deu o sinal. O interruptor foi abaixado. Alta tensão, silêncio. Sem faísca. Sem cheiro de queimado. A máquina tinha acabado de avariar. Os técnicos se ocuparam e religaram o gerador. Segunda tentativa. Terceiro. Quarto. A cada tentativa, a corrente se recusava a fluir. Após a 8ª tentativa, o pânico se espalhou pela sala. Frank, furioso, tremia levemente. Elias, porém, manteve a calma. Olhou o guarda nos olhos e murmurou. Eu já te disse. Deus sabe que sou inocente. Poucos minutos depois, recebemos uma ligação inesperada do governador. As provas de ADN encontradas na cena do crime mudaram tudo. O silêncio opressivo da penitenciária não conseguia mascarar a agitação que agora reinava. Elias Brown ainda estava sentado em sua cadeira, o corpo tenso de medo e cansaço, mas sua mente permanecia cristalina. 8 tentativas de execução haviam falhado, 8 sinais de que sua inocência não podia mais ser ignorada. Numa pequena sala do gabinete do governador, o telefone vibrou sobre a mesa do governador Harold Whitman, um homem conhecido pelo seu rigor, mas também pelo seu sentido de justiça. O agente especial encarregado do caso segurava um envelope lacrado nas mãos. Governador, o senhor precisa ver isso imediatamente. DNA confirmado. A inocência de Brown está comprovada. Whitman engoliu em seco. Suas mãos tremeram levemente enquanto ele pegava o relatório. Cada palavra que lia o atingia como uma marreta. O verdadeiro criminoso havia sido identificado. Um homem com antecedentes criminais, libertado devido a um erro judiciário. Entretanto, Elias foi retirado da cadeira pelos guardas, mas seu olhar não demonstrava nem raiva nem medo. Ele sorriu levemente reconhecendo o sinal que Deus lhe enviará. Cada passo que dava em direção à luz do corredor parecia libertar não apenas seu corpo, mas também sua alma. Na mídia, a história explodiu como uma bomba. As manchetes gritavam: execução falhada, homem inocente salvo por um milagre técnico. A cadeira elétrica se recusa a matar. A verdade sobre o caso Brown finalmente revelada. As famílias das vítimas e os guardas estavam divididos entre o choque, a raiva e a incompreensão. Alguns sussurravam que era um sinal divino, outros falavam de uma sorte improvável. Mas Elias sabia que não era acaso nem sorte. Era justiça. Ao sair do presídio, o jornalista ousou perguntar-lhe: como você está se sentindo? Depois de tudo o que passou, Elias olhou para o horizonte, o sol nascendo por trás dos muros de pedra, e respondeu calmamente: sinto liberdade. E a paz que só Deus pode dar aos inocentes. Mas por trás dessas palavras, uma pergunta ainda persistia. Quem incriminou um homem inocente e por quê? O verdadeiro mistério estava apenas começando. A liberdade recém-conquistada por Elias Brown era apenas o começo. Enquanto a mídia celebrava seu milagre, ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O homem que o condenou poderia ainda estar vivo, livre e impune. E Elias havia jurado que a justiça seria feita. De volta ao seu modesto apartamento em um bairro operário, ele parou para refletir. Cada detalhe do julgamento voltou à sua mente. Os depoimentos falsificados, as provas manipuladas, os olhares cúmplices no tribunal. Tudo apontava para Richard Ainsley, um promotor ambicioso, obcecado com sua reputação, disposto a tudo para garantir um veredicto favorável. Elias sabia que não podia agir sozinho. Ele recorreu a Clara Jennings, uma advogada especializada em casos de perjúrio, uma mulher determinada a descobrir a verdade mesmo diante do poder e do dinheiro. Elias, se queremos que a justiça seja feita, devemos ser metódicos. Sem pressa. Sem erros. Não tenho medo de Richard Ainsley, respondeu Elias com os olhos brilhando. Eu só quero que o mundo saiba a verdade.
A investigação começou com verificações simples, testemunhas esquecidas, relatórios ignorados, provas negligenciadas. E pouco a pouco, uma teia de mentiras foi se formando. Ainsley manipulou a investigação para encobrir o verdadeiro assassino, Leonard Kells, um criminoso notório que até mesmo a polícia havia subestimado. Mas à medida que Elias e Clara se aproximavam da verdade, o perigo aumentava. Ameaças anônimas, telefonemas perturbadores e até mesmo uma tentativa de roubo em seu apartamento os lembravam de que Ainsley tinha aliados em todos os lugares. Eles sabem que estamos chegando perto de algo, murmura Clara. Preste atenção a cada movimento. Apesar do medo, Elias permaneceu impassível. Cada obstáculo apenas fortalecia sua determinação. Ele se lembrou da cadeira elétrica, que havia falhado 8 vezes. 8 vezes. Um sinal de que a justiça, mesmo quando parecia falha, podia ser restaurada. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, Elias sabia que o momento do confronto se aproximava. Ainsley e Kells não poderiam escapar da verdade para sempre. A questão era, estariam eles preparados para pagar o preço por seus crimes antes que a justiça divina e humana os alcançasse? Elias Brown não tinha mais medo. O medo havia sido dissipado por 8 tentativas frustradas na cadeira elétrica, por 3 longos anos de injustiça e pela certeza de que Deus guiava seus passos. Naquela noite, em um armazém abandonado nos arredores da cidade, ele finalmente confrontaria os homens que destruíram sua vida. Richard Ainsley, o ambicioso promotor, estava lá com as mãos tremendo apesar da máscara de confiança. Ao seu lado estava Leonard Kells, o verdadeiro assassino, com um sorriso cruel nos lábios. Eles pensavam que podiam intimidar Elias, mas não conheciam a força silenciosa de um homem injustamente condenado. Elias Brown, crachá Ainsley, você jamais deveria ter sobrevivido àquela execução. Elias olhou para ele calmamente com fogo nos olhos. Estou vivo porque a verdade nunca morre. E você, Ainsley, finalmente responderá pelos seus crimes. Clara Jennings, trabalhando discretamente nos bastidores, tinha um dossiê completo. Provas de DNA, depoimentos falsificados, mensagens incriminatórias. Cada peça do quebra-cabeça estava pronta para expor Ainsley e Kells ao mundo. Kells zombou. Você acha que uns pedaços de papel vão me assustar? Para mim, você já está morto. Mas Elias, com calma e determinação, deu um passo à frente. Talvez eu tenha morrido por você, mas pela justiça, estou vivo. Uma discussão acalorada começou. Ainsley tentou manipular Elias, ameaçá-lo, mas cada palavra que proferia se voltava contra ele. Clara então pegou o arquivo e o abriu diante deles, revelando prova após prova. Os olhos de Ainsley se arregalaram, sua arrogância desmoronando sob o peso da verdade. Kells, furioso, tentou fugir, mas a polícia, alertada anteriormente por Clara, chegou para prendê-lo. Ainsley tentou negociar, mas era tarde demais, as câmeras, as evidências e as testemunhas apontavam para sua culpa. Elias contemplou a dupla capturada com uma calma divina nos olhos. Depois de tudo que havia suportado, ele sabia que a justiça humana e divina finalmente havia se consolidado. Você levou 3 anos da minha vida, murmura Elias. Mas você jamais conseguirá roubar minha dignidade. Ao sair do armazém, o sol nasceu novamente, iluminando a cidade. Cada raio parecia dizer: a verdade sempre triunfa. No dia seguinte, os jornais estamparam manchetes em letras maiúsculas. Elias Brown inocente, promotor e assassino presos. O milagre da cadeira elétrica, a verdade triunfa. Para Elias não era a fama na mídia que importava, mas sim reconstruir sua vida destruída. Após anos de prisão injusta, ele finalmente podia respirar livremente, e cada passo na rua o lembrava de que havia sobrevivido à injustiça. Com Clara Jennings ao seu lado, ele se dedicou a reconstruir não apenas sua reputação, mas também sua vida. As profundas e silenciosas feridas psicológicas ainda estavam lá, mas ele havia aprendido a enfrentá-las com coragem. Entretanto, Ainsley e Kells enfrentaram as consequências. Ainsley foi expulso da Ordem dos Advogados, processado por falsificação e cumplicidade em assassinato. Kells, o verdadeiro criminoso, passou o resto da vida atrás das grades, sem poder escapar da justiça. Elias também encontrou aliados entre as famílias que conhecera na prisão, testemunhas que acreditaram nele e o apoiaram apesar de tudo. Aos poucos, uma comunidade se formou ao seu redor, fundada na justiça e no perdão. Certa manhã, sentado num banco de parque, Elias olhou para o céu e murmurou: Deus sabia que eu era inocente. Ele me deu uma segunda chance, e eu nunca a desperdiçarei. Pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu abertamente. O medo, a raiva e o desespero haviam sido substituídos pela paz e pela determinação.
Ele sabia que a vida continuaria, mas desta vez, ele a viveria plenamente livre e orgulhoso. E no fundo de sua mente ainda ecoava a lição gravada em sua alma: a verdade sempre triunfa no final, mesmo diante da mais profunda escuridão.